E aí, segunda série, beleza? Hoje a gente vai responder com vocês algumas questões do capítulo 4, Doutrinas e Movimentos Sociais do século XIX. Né? Nós falamos para vocês de como é que vai se configurar a construção dessas doutrinas. Né? A partir aí, né, da consolidação do Congresso de Viena, sobre o controle da Santa Aliança. Né? A tentativa desse Congresso era impedir o avanço das ideias liberais após a era napoleônica. A classe burguesa já tinha conquistado seu poder político, seu prestígio, queria manter aquilo que tinha conquistado, certo? Porém, né, as revoluções liberais vão continuar, mas sem elas. Né? Vão surgir novos protagonistas nesse processo, né, como o campesinato, né, como o movimento operário, que vai lutar aí por pautas importantes como a autodeterminação dos povos, pelo liberalismo, direitos democráticos, né, como a reforma agrária, como o direito de participação política, né, como a igualdade perante a lei. Né. E também vão ter, dentro desse contexto, a partir da segunda metade do século XIX, influenciada pela Primavera dos Povos, né, e também no seu mesmo contexto, o surgimento das novas doutrinas sociais, né, influenciadas aí pelo evolucionismo. Né, vai surgir também o socialismo utópico, né, o socialismo científico e as várias vertentes do que seria o anarquismo. Tá? E na aula de hoje nós vamos tentar responder um pouco das questões desse assunto, né, de como a Primavera dos Povos vai contribuir para as doutrinas e vice-versa. Tá certo? Então pegue aí o seu livro, né, seu caderno, vou colocar minha agenda de hoje para a gente não perder tempo, tá bom? Ó, vocês vão assistir em casa aí o QR Code da página 658, tá? Doutrinas e movimentos sociais, para ter uma visão inclusive diferente da minha sobre esse processo, um complemento aí da aula, tá bom? Vamos responder a questão 1, 2 e 4 do DH, da 666 e 667. Tá? Vou abrir aqui, né, o nosso livro digital para dar continuidade. Fala qualquer coisa, se quiser. Só um instante, tá? Pronto. Já vou abrir aqui direto nas questões. Página 666, tá? Questão 1, né, sobre o Marx e o Engels, obras escolhidas. Vai falar um pouco sobre o materialismo histórico, né? O Marx vai criar uma interpretação socioeconômica da sociedade europeia do século XIX, né, sobre a influência principalmente das suas condições materiais, das desigualdades, né, dos problemas decorrentes desta, daquilo que vai a gerar, né, como diz o próprio Marx, o próprio capital, que é a quantidade de trabalho armazenada e acumulada em forma de mercadorias, onde a força de trabalho não é paga na devida forma como deveria ser pago, né? Parte daquilo que entra na produção é retirado, né, do trabalhador na produtividade, que ele vai chamar inclusive de mais valor ou mais valia, né? Então o trabalhador separa-se do processo produtivo, separa-se, né, da finalidade do produto, né, e também do próprio produto. Muitas vezes o cara que trabalha na fábrica da Guararapes, né, ele não pode comprar uma roupa boa, né? O cara que trabalha na fábrica da Apple não pode ter um iPhone, ou o operário que constrói um prédio da Miramar não pode nem sequer pensar em pagar uma parcela de um apartamento que vale quase R$1 milhão, né? Então, a natureza passa a ser separada daquele que faz um intercâmbio material com ela, que é o trabalhador, certo? E ela é apropriada como propriedade privada, né? E é a exploração em cima dessa própria propriedade privada e da própria mão de obra que faz o rico ficar cada vez mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre, certo? E é o cerne da desigualdade social acontecer, né? Isso inicia-se com o pensamento do Rousseau e se coloca aí, né, nas várias vertentes do socialismo no século XIX, só que o Marx vai apelidar aquele primeiro socialismo que acreditava reformar o sistema capitalista, sem modificar suas engrenagens, sem modificar a sua lógica de funcionamento, né, de socialismo utópico,
certo? Que iria fazer isso através do parlamento, de pequenas reformas, né? Mas sem mexer nas principais contradições internas do sistema capitalista, que é a exploração, né? Que é a divisão de classes, né? Que é o próprio movimento de contestação que as classes fazem entre si, que é a questão da propriedade privada, tá? E os movimentos com característica anarquista também vão criticar esse pensamento. Mas a gente vai debater um pouco agora sobre o pensamento do Marx nessa questão aqui. A história de todas as sociedades tem sido a história da luta de classes. Ele está dizendo que a luta de classes ela vai acontecer no decorrer da história na tentativa de, inclusive, modificá-la, né? Foi isso que a classe burguesa fez ao sobrepujar, através das revoluções liberais, a classe nobre, que nós vimos aí, né, através da luta contra o antigo regime e também, né, a primavera dos povos, que vai acabar com os principais governos com características absolutistas, colocando, né, a classe burguesa no poder, consolidando, né, o seu direito de propriedade. Tá certo? Então, segundo Marx, a luta de classe seria a principal força motriz da história, né, aquilo que ajudaria, né, através da consolidação, né, de um regime ou da sua mudança abrupta, uma revolução, a modificação na estrutura social, tá, através das suas contradições internas. Tá? A classe oprimida pelo despotismo feudal, a burguesia conquistou a soberania política no Estado moderno, no qual uma exploração aberta e direta substituiu a exploração velada por ilusões religiosas. A estrutura econômica da sociedade condiciona as suas formas jurídicas. Então, o que o Marx quer dizer? Que a própria estrutura da sociedade coloca aquilo que deveria ser importante para você aprender, aquilo que deveria ser importante pelas ideias, né? E que a maior parte das ideias propagadas como válidas nessa sociedade são as ideias de toda a classe dominante, que seriam inclusive boas para todo mundo, mas não necessariamente, né, para aqueles que são pobres, né? Por exemplo, em uma situação onde a economia está em risco com a pandemia, né, a elite brasileira coloca nas costas do trabalhador o ônus da crise, né, com retirada de direitos, com diminuição de direitos sociais, né, mas a classe grande empresarial recebeu uma bolada grande, né, quase R$1 trilhão, enquanto o pobre recebeu apenas algumas pequenas parcelas do auxílio emergencial e muitas vezes nem chegou, né? É assim que funciona, né, a sociedade, no sentido de que as ideias que vão ser colocadas pela classe dominante são as ideias que deveriam ser boas para a sociedade inteira, mas na prática não é, né? Dei um exemplo da realidade de como isso funciona, segundo o próprio pensamento do autor. A estrutura econômica da sociedade condiciona as suas formas jurídicas, aquilo que deveria ser lei, né? As suas formas políticas, religiosas, artísticas, filosóficas e culturais, né? É a própria estrutura da sociedade que vai ser organizada por uma classe social que vai dizer o que é bom e o que deve ser de todos, né? Mas na prática é de alguns, né? Não é a consciência do homem que determina o seu ser, né? Mas ao contrário, né? São as próprias relações sociais de produção que ele constrói que determinam a sua consciência. O homem não é o que diz de si mesmo, mas ele é as relações sociais que ele estabelece, né? Como coloca aí o próprio Marx, tá? As proposições, os enunciados, podem ser associadas ao pensamento conhecido como materialismo histórico, até aí beleza, que compreende as sociedades humanas a partir de ideias universais, independente da realidade social histórica, não. Segundo Marx, né, um dos valores importantes para se compreender, né, o materialismo histórico, né, é justamente a análise da própria realidade objetiva em si, né, as suas contradições, né, e as tendências para onde ela está indo ou se movimentando. E quem vai dar a tônica disso é a própria luta de classes, a força motriz da história, certo? É ela que modifica a estrutura social. Então o item A está falso. B. Materialismo histórico, né, que concebe a história a partir da luta de classes, beleza. E a formação de formas ideológicas pelas relações de produção, beleza.
né, está dizendo que o materialismo histórico, né, concebe a história a partir da luta de classe e também pela determinação das condições ideológicas, né, principalmente aquelas que são produzidas e reproduzidas pela classe dominante, né, nas instituições, pelo Estado, né, pela mídia, né, pelos grandes centros de saberes, etc. Tá? Então, o item correto da questão 1 é o item A, certo? Item correto da questão 1, item A. Vamos ver os outros. Não, item B, certo? Item correto da questão 1, desculpe, item B de bola. Tá? Vamos ver os outros. C, socialismo utópico. Não, se é o Marx, está se referindo ao socialismo científico, né? Então, item C também está errado. Socialismo utópico. Item D, também está errado. Certo? Item correto da questão, item B de bola. Vamos para 2 e depois para 4. A 2 é uma questão do professor Eric Hobsbawm que vai falar desse contexto, né, de transformações que a Europa vai passar, né, durante o contexto da Primavera dos Povos e das novas doutrinas, né. Em cima nós falamos de uma delas, né, que foi o socialismo científico ou materialismo histórico, tá? E aqui a gente vai tratar, né, sobre o contexto geral. Vamos lá. As barreiras institucionais sobreviventes ao livre movimento dos fatores de produção, à livre iniciativa ou qualquer coisa que concebivelmente pudesse vir a tolher a sua operacionalidade lucrativa, caíram diante de uma ofensiva mundial. O que torna essa suspensão geral de barreiras tão extraordinária que ela não está limitada aos estados onde o liberalismo político é triunfante ou mesmo influente. Está se referindo aqui ao próprio desenvolvimento do mercado, está se referindo ao próprio desenvolvimento do capitalismo em levar, né, o desenvolvimento das forças produtivas ao máximo, para além, inclusive, das próprias fronteiras nacionais defendidas pela própria classe burguesa. Tá? Aqui já está se referindo à fase inicial do imperialismo, né? Quando o país começa a explorar, né, a mais-valia em outros países, certo? Quando o país passa a explorar país. Né? Se tinha sido mais drástica nas monarquias absolutas restauradas e principados na Europa, que na Inglaterra, na França e nos Países Baixos, era porque ali muito mais havia a ser levado de roldão. Muito mais ali deveria ser levado de quê? Na prática, né? Deveria ser colocado ou derrubado esses regimes. Tá? O texto trata do quê? De qual assunto o texto trata? O texto trata da expansão do sistema capitalista, do liberalismo e também das revoluções de 1848, da Primavera dos Povos, que vai colocar de vez, né, a classe burguesa, né, como classe dominante na sociedade e ainda ajudá-la a manter aquilo que ela conquistou. O texto trata da segunda metade do século XIX, beleza. Período de forte crescimento da economia capitalista, beleza. Na Europa e nos Estados Unidos, beleza. E marcado por medidas liberais favoráveis ao livre comércio, beleza. Por enquanto é o item A. B. De meados do século XVII, período de forte depressão econômica. Nós estamos debatendo o século XVII ou o século XIX? Então, o item B também não faz sentido. Está falso. C. Meados do século XIV. Também não estamos discutindo isso no capítulo. C também está falso. D. Do início do século XIX, período no qual Napoleão, controlando boa parte da Europa, impôs um embargo econômico à Grã-Bretanha, afetando o livre comércio e o crescimento econômico. O item D está falando da era napoleônica, e isso já tinha passado devido, né, ao Tratado de Versalhes, que é justamente o início, né, do debate desse capítulo. Então, o item correto da questão aí é o item A. Questão 2, item A. Tá? Agora vamos aí para a nossa última questão de hoje.
Questão 4. Presta bem atenção que nesses dois documentos tem as características de cada uma das doutrinas sociais que vão estar presentes nos itens da questão. Ó, leia com atenção os textos a seguir. Defendi por 40 anos o mesmo princípio, a liberdade em cada coisa. Está se referindo talvez ao liberalismo. Na religião, na filosofia, na literatura, na indústria, na política. Por liberdade, tendo o triunfo da individualidade. Está se referindo ao liberalismo, a liberdade individual. Seja sobre a autoridade que gostaria de governar de forma despótica. Está se referindo à liberdade em relação ao regime político, né? Seja sobre as massas que reclamam o direito de sujeitar a minoria à maioria. Então, também defende a liberdade nesse processo. Mesmo em um processo revolucionário, onde a maioria da sociedade seria, a minoria da sociedade seria governada pela maioria. Tá? Ele está se referindo aqui ao liberalismo. Tá? A ideia de liberdade. 2. Detesta a comunhão, porque é a negação da liberdade. E porque não concebo a humanidade sem liberdade. Não sou comunista, porque o comunismo concentra e engole, em benefício do Estado, todas as sociedades. Porque conduz inevitavelmente à concepção da propriedade privada nas mãos do Estado. Enquanto proponho a extinção definitiva do princípio mesmo da autoridade e da tutela. Pode ser anarquismo. Certo? Defende aqui a extinção do Estado. Próprios do Estado. Pode ser o anarquismo. O qual, com esse pretexto de moralizar e civilizar os homens, conseguiu. Está se referindo aqui à negação do Estado e à necessidade de acabar com ele imediatamente, sem fazer com que a sociedade aprenda a conviver sem essas instituições ou sem a superestrutura que a envolve. Tá? Coisa que não é defendida pelo socialismo, pelo contrário. Defende a construção de um Estado operário, de uma democracia operária, e também da chamada ditadura do proletariado, no sentido de que o Estado, segundo aqueles que defendem o socialismo, é uma ditadura de uma categoria social, de uma classe sobre outra, imposto através das instituições, da força, do controle ideológico, e de todos os seus encargos. Porém, o Estado operário seria um Estado, de certa forma, invertido, onde a maioria iria controlar realmente tudo aquilo que é produzido, porque é ela que produz as coisas. Tá certo? Então, aqui em cima liberalismo e aqui anarquismo. A instituição definitiva do princípio mesmo da autoridade e da tutela, próprios do Estado, a qual, com o pretexto de moralizar e civilizar os homens, conseguiu. Somente escravizá-los, persegui-los e corrompê-los. Está se referindo aqui ao fim do Estado. Nos documentos estão expressas duas visões da realidade social elaboradas no século XIX, representativa de quais ideias ou doutrinas? Liberalismo e socialismo utópico? Não. Certo? Liberalismo sim, socialismo utópico não. Tá? Porque o socialismo utópico defende a existência do Estado. Então, item A está falso. Doutrina social da igreja, o texto não fala nem de igreja, então também está falso. C. Socialismo utópico e anarquismo. Anarquismo sim, no último texto. Socialismo utópico no primeiro, não. Certo? O item correto da questão é o item D, liberalismo e anarquismo. Certo? O item D, liberalismo e anarquismo. Gente, eu espero que vocês tenham curtido a nossa aula de resolução, certo? Revejam essas questões, refaçam as questões do capítulo, tá? Esse capítulo vai ser bastante importante para a prova bimestral, certo? Não deixe de acompanhar aí a agenda, porque vai estar as diretrizes da semana, o calendário de postagens. Não deixe de responder a atividade do Portal SAI, porque muitos não estão fazendo.
para que vocês não se prejudiquem na nota de MA, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima, galerinha.